que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de julgamento. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast, que está em todas as plataformas, sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA, e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Olá, ouvinte do Quem Cala Consente. Hoje eu quero falar-te de um monstro silencioso que habita cada centímetro da tua existência, da minha existência, da existência de todos nós. É aquele monstro que te paralisa, que te corrói por dentro e que muitas vezes nem percebes que existe: o julgamento. Imagina uma sala escura. No centro está um holofote e nesse holofote estás tu. Não és tu a julgar, és tu a ser julgado. Sentes cada olhar como uma lâmina, cada sussurro como um veredicto. Quantas vezes sentiste isto na tua vida? Quantas vezes sentiste isto hoje? Quantas vezes este tribunal interior, esta sala de interrogatório, te condenou sem direito a uma defesa? As estatísticas são brutais. 87% dos adultos sofrem de ansiedade relacionada com o julgamento social. 87%. Significa que provavelmente tu, que me ouves agora, és parte desta maioria silenciosa que vive refém de um júri que é invisível. Mas o que é realmente o julgamento? Não é apenas um olhar, não é apenas uma palavra, não é apenas uma necessidade de validação. É um mecanismo complexo de sobrevivência psicológica que nos transformou em juízes implacáveis, primeiro dos outros e depois de nós mesmos. Vou contar-te algo que poucos psicólogos te vão dizer com esta frontalidade. O julgamento é uma ferida ancestral. O julgamento faz parte da sociedade em que tu vives. O julgamento é quase obrigatório e injetado pela educação em que tu nasces. O julgamento é uma cicatriz que nós carregamos desde os primórdios da nossa existência como espécie. Quando os nossos antepassados viviam em tribos, ser excluído significava a morte certa. Ser julgado negativamente era uma sentença de morte, era uma sentença fatal. Hoje, essa mesma energia primitiva continua dentro de cada um de nós. Cada crítica, cada olhar enviesado, cada comentário nas redes sociais dispara mecanismos de sobrevivência, dispara dores, dispara problemas. O teu cérebro não distingue entre ser excluído de um grupo de caçadores de há 10 mil anos atrás ou seres criticado num comentário no Instagram. O teu cérebro está em dor. O meu cérebro está em dor. O nosso cérebro está em dor. E a dor é a mesma. A vulnerabilidade é idêntica. Porque 87% sofrem com o julgamento do outro. Olhares que levam, palavras que cortam, mas não me definem, não me importam. Caminho pela rua, cabeça erguida, sussurros e olhares parte da vida. Julgam-me pelo que veem, pelo que não sabem, mas os seus pensamentos não me abalam. Todos somos alvos de opiniões, mas eu escolho as minhas emoções. O que fazemos com o julgamento é que define cada momento. Quero que faças algo comigo agora. Fecha os olhos, respira fundo. Pensa nas vezes que tu julgaste alguém, nas vezes que tu foste julgado. Sente a energia destas memórias.
pesada, não é? É como se fosse um casaco molhado que tu carregas há anos, que te torna doente a cada passo que dás. O julgamento não é só externo, torna-se interno com o tempo. É uma espécie de um voice-over constante dentro da tua cabeça que te está a dizer que não és suficiente, que não és bom o bastante, que tu não mereces. É um tribunal onde és simultaneamente o réu, o juiz e o carrasco. Mas hoje eu quero desmantelar um pouco este tribunal, peça por peça. Quero transformar contigo esta energia destrutiva numa força de crescimento, numa força de compreensão, de evolução. Afinal de contas, a ideia é ganharmos consciência, certo? E o Quem Cala Consente serve exatamente para, com a tua consciência das situações, dos momentos, dos julgamentos, juntos construirmos um plano para tu viveres em pleno. Obviamente, a ideia não é aqui eliminar o julgamento. É sobre ressignificá-lo, é sobre dar-lhe consciência. Estás preparado para este processo? Estás preparado para o episódio 119 do teu podcast favorito? Porque eu garanto-te, quando terminares de ouvir este episódio, nada em ti deverá ser igual. Deverás olhar para o julgamento com outros olhos. Deverás perceber, entender, compreender, com olhos de quem perdoa, com olhos de quem se liberta. Não me importo com o que dizem, sou quem sou. O teu julgamento não me prende. Vou voar. A minha vida, as minhas escolhas, sem medo. O teu olhar não me molda. A anatomia do julgamento. O julgamento não é um capricho social, é um mecanismo neurobiológico complexo com raízes profundas na tua, na minha, na nossa evolução cerebral. Do ponto de vista neurocientífico, julgar é um processo que envolve múltiplas regiões cerebrais. A amígdala, o nosso centro de processamento emocional, vai disparar de imediato classificando situações como seguras ou ameaçadoras. O teu córtex pré-frontal, que é responsável pela análise racional das coisas, entra em ação logo a seguir, construindo uma narrativa interna, criando justificações para estas avaliações instantâneas. Mas a verdadeira brutalidade do julgamento mora nos efeitos psicológicos. Imagina o teu cérebro como um tribunal interno, onde cada pensamento, cada memória, cada experiência é julgada numa fração de segundos. É assim que funciona o mecanismo do julgamento, não como um processo racional, não como um turbilhão descontrolado, mas sim como um tufão emocional que te atravessa e te leva no meio. A neurociência revela de facto os segredos fascinantes sobre este mecanismo. E depois da tal amígdala, do tal córtex pré-frontal entrarem em funcionamento, dispara uma série de químicos no teu corpo. O cortisol, a hormona do stress, inunda o teu sistema, as defesas erguem-se e é como se um exército interno se preparasse para uma batalha, não contra um inimigo real, mas contra palavras, olhares, percepções, perspectivas adulteradas das coisas. Mas quem são os verdadeiros assassinos das almas? Quem são os julgadores profissionais? São aqueles que fazem de julgar um ofício. Fazem de julgar uma arte perversa da destruição. São aqueles que estão na internet única e exclusivamente para te criticar, para te puxar para baixo. São pessoas feridas por dentro que só sabem ferir para fora. Pessoas que transformam a crítica num escudo, que usam palavras como lanças para esconder as suas próprias fragilidades. Cada julgamento que eles lançam são, na verdade, gritos silenciosos sobre as suas próprias incompletudes. Conheces este tipo de gente, certamente. Provavelmente tens amigos, familiares, pessoas próximas que são julgadores profissionais. Aqueles que passam a vida a apontar os defeitos, a diminuir os outros para se sentirem superiores.
São almas perdidas, prisioneiras dos seus próprios traumas, incapazes de ver a beleza, incapazes de construir. Mas aqui está a verdade mais profunda. Julgar diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. É um espelho cruel das próprias feridas não curadas. Quando tu próprio julgas, estás a revelar os teus limites, estás a revelar os teus problemas, estás a revelar as tuas dores. Quando tu és julgado, tens a oportunidade de crescer, de te transformares. E a ciência comprova: o julgamento constante corrói, aumenta os tais níveis de stress, desequilibra os neurotransmissores do teu cérebro, cria cicatrizes emocionais que podem durar décadas. E eu quero contigo desmantelar este tribunal interior e exterior. Criar a tal consciência. Pronto para isso? É que julgar não é um ato simples. É uma complexa arquitetura psicológica com múltiplas camadas, uma espécie de cebola do julgamento. Cada camada vai revelar um fragmento da nossa estrutura emocional. Vamos mergulhar nos tipos de julgamento um pouco, só para perceber, conscientemente, que territórios internos estamos a falar. Em primeiro lugar, tens o julgamento interno. Imagina ali o juiz que é implacável, mas que habita dentro de ti. Um crítico severo, que nunca descansa, que analisa cada movimento, cada pensamento, cada decisão. Este é o julgamento interno, talvez o mais devastador de todos. Na perspectiva da programação neurolinguística, este juiz interno é construído ao longo dos anos. São as vozes das figuras da autoridade, os pais, os professores, a sociedade, que se instalaram no teu âmago, nas tuas crenças. E cada crítica, cada olhar, cada reprovação, cada comparação com os outros foi construindo este tribunal interior do qual tu dificilmente consegues escapar. Mas expande isto para o teu mundo exterior, para perceberes o julgamento social, que é na forma mais básica um mecanismo de controlo seletivo, de controlo coletivo. São os padrões que não são escritos, as expectativas silenciosas, os deve ser assim, que vão condicionar os teus comportamentos. As redes sociais potenciaram este fenómeno e cada publicação, cada imagem, cada momento da tua vida está sujeito a um escrutínio instantâneo. Um like, um comentário, um emoji podem transformar-te, porque funcionam como uma sentença digital que afeta o emocional. Obviamente que há um segredo psicológico por trás. Muitas vezes nós julgamos os outros porque estamos a julgar o que não aceitamos em nós. É uma espécie de mecanismo de defesa, uma forma de nos distanciar das nossas próprias fragilidades. E este é o tal julgamento projetivo. Quando tu criticas alguém por ser inseguro, provavelmente estás a revelar essa tua própria insegurança. Quando tu condenas um comportamento, provavelmente estás a mostrar um aspecto não resolvido na tua própria personalidade. A PNL chama de facto a isto projeção. Mas há também o julgamento comparativo, onde a sociedade moderna chega e impõe a comparação constante, como se estivéssemos sempre num desporto olímpico. Quantas vezes te comparaste com os outros? Quantas vezes te compararam com os outros? Tu nasces a ser comparado porque largaste a chupeta mais tarde, porque tiraste as fraldas mais cedo, porque tu és muito avançado, porque já sabes as cores em inglês. E depois foste para a escola e tudo se repetiu porque tens más notas, porque tens boas notas, porque és rápido, porque és lento, porque estás atento, porque não estás. Este tipo de julgamento é particularmente tóxico porque transforma a tua vida numa espécie de competição permanente, onde o valor pessoal é medido por métricas externas, muitas vezes criadas pelo próprio governo. Muitas vezes criadas por aqueles que deveriam administrar educação como deve ser. E depois, até na vida pessoal isto se encontra, seja com seguidores, com likes, com sucessos ou não profissionais e até a tua própria aparência física. Ainda assim, sobre quase tudo isto, nós já falamos em episódios anteriores, mas eu queria trazer-te uma pequena verdade libertadora. O julgamento é apenas uma construção. É uma ilusão criada na tua mente para tentar dar sentido a um mundo que é demasiado complexo. A verdadeira sabedoria não está em julgar,
está em compreender, não está em condenar, está em transformar. Porque não deves fazer sequer ideia do que é que estes 87% das pessoas que foram honestas sentem de impacto invisível na vida. Imagina o julgamento como um ácido silencioso que vai a consumir a estrutura emocional de cada um de nós. Não é algo que explode instantaneamente, é algo que vai minando centímetro a centímetro, palavra a palavra, a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua capacidade de sonhar. Os impactos psicológicos do julgamento constante são devastadores e até multidimensionais. Começam de forma quase imperceptível. Um ligeiro tremor na segurança interior, até um ligeiro questionamento subtil sobre o nosso valor. Mas com o tempo transformam-se em verdadeiras crateras de emoção. O curto prazo mostra que o julgamento dispara mecanismos de defesa primitivos, mas a longo prazo a verdadeira destruição pode acontecer. Décadas de julgamento constante em todo lado, seja interno, projetivo, comparativo ou social, podem transformar um ser humano que seria potencialmente brilhante numa sombra de si mesmo. E até podemos pegar num exemplo mais grave à nossa volta, as nossas crianças. Estamos a criar uma geração de feridos emocionais ainda antes de chegarem à idade adulta. Não são os telemóveis ou os jogos de computador o maior perigo. Não é a inteligência artificial. Somos nós, humanos, adultos. Somos nós, sociedade, somos nós, escola, sistema de ensino, com os nossos julgamentos constantes, as nossas expectativas irreais, a nossa necessidade de moldar as crianças segundo os padrões que nem nós próprios conseguimos cumprir. Observa uma criança de hoje. Desde o jardim de infância já está submetida a uma pressão psicológica brutal. Cada desenho é comparado, cada nota é um veredicto. Cada comportamento é escrutinado. Os pais são transformados em juízes supremos, avaliam permanentemente. As escolas são os tribunais da performance. E as redes sociais, as internets desta vida, são as câmaras de eco do julgamento em dor. Mas nós continuamos a deitar a culpa ao progresso. Continuamos a deitar a culpa àquilo que é mais fácil fazer. Uma criança que não corresponde a um padrão do bom aluno, do comportamento exemplar, do talentoso, é rapidamente catalogada, classificada, estigmatizada. Os diagnósticos vão proliferar: déficit de atenção, hiperatividade, problemas de aprendizagem. E, meus caros, de facto tudo isto existe, mas é patológico, são doenças. Não vamos generalizar e dizer que porque a tua criança tem más notas, está com déficit de atenção ou tem dificuldades de aprendizagem. Enfim, vamos guardar as crianças para outro episódio. Regressando aqui ao julgamento, só quero que saibas que ainda há tempo. Vais sempre a tempo, tanto para as tuas crianças como para ti. Sempre a tempo de desmantelar este tribunal interior, de criar laços de aceitação, de compreensão, de crescimento real. Criticam o meu estilo, a minha atitude, mas a minha confiança é a minha virtude. Não preciso da aprovação de ninguém, ser autêntico é o meu maior bem. Às vezes dói, não vou mentir, mas aprendi a me definir, não pelo que os outros pensam de mim, mas pelo que eu sei que sou por fim. Não me importo com o que dizem, sou quem sou, sou quem sou. O teu julgamento não me prende. Vou voar. A minha vida, as minhas escolhas, sem medo, sem medo. O teu olhar não me molda. Criticam o meu estilo, a minha atitude, mas a minha essência não. Sou dono do meu caminho e sigo em frente com carinho. Libertação do julgamento. Chegamos àquele momento crucial que habitualmente, principalmente nestes últimos episódios, tu mais estás a aguardar. E porquê? Porque vamos tentar falar de técnicas ou formas conscientes de lidar com as coisas. O tal momento transformador de ação.
Para lidares com o julgamento, é importante criares uma espécie de arquitetura emocional. E ao longo do Quem Cala Consente, tenho trabalhado contigo constantemente como lidar com esta inteligência emocional, inteligência social, esta arquitetura do eu. E a solução é quase sempre a consciência. Podes usar técnicas como a desidentificação. Imagina que o julgamento é uma nuvem passageira. Não és tu. É algo que acontece através de ti, mas não és tu. Por exemplo, pensa num processo de julgamento e fecha os olhos. Respira fundo. Quando um pensamento de julgamento surgir, não o combatas. Observa-o apenas e tenta ser um espectador neutro desse julgamento. Diz para ti mesmo: está aqui um pensamento que me quer julgar. Não te fundas com ele. Não o tornes real. A linguagem é fundamental neste processo. Em vez de aceitares eu sou um fracasso, passa a dizer: neste momento estou a ter um pensamento de fracasso. E a diferença é abismal. Crias distância, crias consciência e recuperas o poder. Na verdade, vais estar a ressignificar aos poucos os teus padrões. Cada padrão de julgamento tem uma história, uma origem, e tu precisas de os compreender para os transformar. Num exemplo prático, se tu constantemente te julgas por não ser suficientemente bom, pergunta-te de onde é que vem esta crença? Que vozes do passado ainda ecoam dentro de ti? Foi um professor, um familiar, um amigo ou todos juntos? Ressignificação acontece quando tu transformas esta narrativa numa realidade dentro de ti e depois pegas nela e vais ver se ela é real, tal como te fui ensinando ao longo dos episódios do Quem Cala Consente. E depois verás, não és um fracasso. És um ser humano único, em constante aprendizagem. E certo, falhaste mais uma vez. E está tudo certo. Um exercício simples de autorreflexão é todas as noites durante pelo menos uma semana para teres a noção do efeito. Escreve no teu diário de pensamentos 3 coisas. Um momento em que tu te julgaste hoje, uma coisa que esse julgamento te revelou e como é que podes transformar isso ressignificando em algo útil. A utilização do teu diário de pensamentos não é sobre seres perfeito, sobre criares um processo rápido de transformação. É sobre seres consciente. És tu que decides se queres continuar prisioneiro deste teu tribunal interior e deste tribunal exterior inevitável, ou se estás pronto para criares um processo consciente de libertação. Não me importo com o que dizem, sou quem sou. O teu julgamento não me prende. Vou voar. A minha vida, as minhas escolhas, sem ser. O teu olhar não me molda. Julgamentos vêm e vão, mas a minha essência não. Sou dono do meu caminho e sigo em frente com carinho. E claro, chegamos ao fim de mais uma viagem porque o episódio já está a ficar longo. E sem querer julgar-te, provavelmente, se eu continuasse, ainda me adormecias desse lado. Até porque diz a estatística que episódios muito longos fazem com que as pessoas desistam de os ouvir. Estranho, não é? Como nós queremos tudo instantâneo. De hoje, eu quero que leves contigo apenas uma mensagem então. Tu és muito mais do que qualquer julgamento. Tu és muito mais do que qualquer dor interna. Tu és um ser complexo, é um facto. Mas estás em constante transformação e se o fizeres de uma forma consciente, cada ferida é uma oportunidade de crescimento. Cada crítica é uma chance de ressignificar o teu futuro. Hoje lanço-te este desafio. E não é para fazeres amanhã. Não é para fazeres para a próxima semana nem para o ano que vem. Faz agora. Podes já começar. Escolhe um julgamento que te paralisa, apenas um, e decide: não vou deixar esta narrativa definir-me. E faz-lo com consciência.
Antes de terminar, eu quero agradecer-te profundamente por ter estado desse lado, assim, polvilhado com um sorriso. Mas também te vou agradecer por teres a coragem de olhar para dentro, e gosto que penses que essa coragem deveria estar ao dispor também de quem tu gostas. Se este episódio te tocou, se sentiste mexer algo em ti, partilha, ajuda outros. Porque a libertação do julgamento não é uma jornada solitária, é uma jornada comunitária. E claro, fora isso, já sabes, deixa o teu comentário, partilha nas redes sociais, marca alguém que precisa de ouvir isto. E sobretudo, subscreve o podcast Quem Cala Consente, para não perderes rigorosamente nada do que eu te trago todas as semanas. Cada subscrição, cada like, cada partilha vai ser o teu ato de coragem. Vai ser tu a dizeres ao mundo que queres crescer, mas vai também auxiliar-me a mim a chegar a mais pessoas que podem beneficiar do mesmo que tu estás a beneficiar hoje. Até lá, lembra-te, o julgamento é uma prisão. A compreensão é que vai ser a chave. O meu nome é Mário Portela e estou à tua espera, à espera das tuas mensagens. Diz-me de ti, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Foi feito para ti.